muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. Qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Não existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. Não, a democracia é feita do contraditório. Seja bem-vindo, senador Jader Barbalho. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. O Senado está completando 200 anos e este programa faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. Obrigado, Renata. Alegria muito grande estar aqui. Em 1966, no ano que o senhor fez a sua primeira campanha eleitoral, o Congresso Nacional foi fechado por um mês. O que o senhor lembra dessa história? Porque como ela chegou no senhor, o jovem político que já sabia naquele momento que ia ser oposição à ditadura militar? Como que chegou o senhor ao fechamento do Congresso Nacional? Olha, eu já participava ativamente. Eu era do movimento estudantil, eu pertenci a um movimento ligado à Igreja Católica chamado JEC, Juventude Estudantil Católica. E eu acompanhava de perto. Nós tínhamos reuniões semanais, não é isso? Em que recebíamos a apostila e acompanhávamos não só o que estava ocorrendo no Brasil, mas ocorrendo no mundo, certo? Me lembro das apostilas do Padre Lebré, de Jacques Maritain, isso tudo era entregue e nós discutíamos. Então, nós estávamos muito atentos a tudo que acontecia. E aí, o Congresso foi fechado, certo? Rapidamente reaberto, foi fechado apenas para que fossem aplicadas suspensões de direitos políticos, certo? O ambiente em que eu vivia era um ambiente político, não só porque eu participava da política estudantil, mas o meu pai era, certo, da política. Meu pai era do PSD, era deputado estadual do PSD. Então, em casa e na rua eu vivenciava, certo, a política brasileira e a política do meu estado. Eu assisti, vestido com a minha farda do colégio que eu estudei, que é um colégio, certo, talvez o mais tradicional do estado, que seja o Parque Carvalho, eu assisti ao governador Aurélio do Carmo, em 1964, cassado, deixar o Palácio do Governo. Eu assisti do outro lado da calçada. Como também do outro lado da calçada, assisti o primeiro governador militar a assumir, que foi o Jarbas Passarim, que teve uma carreira muito brilhante, inclusive foi presidente do Senado. Isso, e eu assisti. E me recordo, inclusive, de uma frase que ele pagou um preço enorme, e nós políticos devemos ter muito cuidado. Ele, muito eufórico na sua posse, usou uma frase: sou enviado de Deus para redimir o Pará dos seus erros. E ele pagou um preço muito grande por essa expressão, sou enviado de Deus. Essa questão política eu acompanhei desde muito cedo. E, em 66... O senhor estava em campanha para vereador? Sim, eu participei da organização do MDB, né, isso em 66. E aí foi quando houve nesse período todo, isso eram cassações, e eu acabei assumindo, muito jovem, com 25 anos, eu assumi a direção do MDB no Pará, certo? E passei a organizar, percorrer o Pará com o seu estado, o Amazonas, certo? O Pará tem uma dimensão territorial enorme, né? No Pará cabem 3 territórios da França. E você pode imaginar você sair para conseguir a filiação partidária. E eu me recordo que
nesta organização, uma das coisas mais difíceis foi a instituição da sublegenda. A sublegenda, os governos militares adotaram aqui no Brasil, tinha sido uma experiência do Uruguai. E o que era a sublegenda? A sublegenda eram 3 partidos num só. Então tinha sublegenda 1, sublegenda 2, sublegenda 3. Porque foi instituído o bipartidarismo, né? Sim, foi instituído o bipartidarismo, mas junto com o bipartidarismo, o pior não foi só ficar Arena e MDB, foi a sublegenda. Eu me recordo que eu chegava no interior do Pará e tentava convencer uma liderança a ingressar no MDB e dizia, olha, você tem toda a chance, certo, de se candidatar à prefeitura do município. E ele dizia, mas como? Certo, eles têm a Arena 1, a Arena 2 e a Arena 3. Eu posso ser o mais votado, mas as sublegendas somam e a legislação considera o mais votado das sublegendas e não da eleição. O senhor chegou ao Congresso Nacional em 1975, né? É, com o Tancredo Neves. Mas, quando eu era vereador em Belém, poucos dias antes do AI-5, eu recebi o político que eu tenho a maior admiração na história do Brasil, Juscelino Kubitschek. Eu era vereador em Belém. E isto era 8 de dezembro de 1968. E ele foi a Belém para ser o patrono da turma de medicina. E isso foi antes ou depois dele ser cassado, senador? 5 dias antes. Não, ele já estava cassado. Ele já tinha sido cassado. Não é isso? Cassado os direitos políticos, né? Certo, ele já tinha. E como senador aqui, tem um discurso belíssimo dele, certo, comunicando ao Senado que havia chegado ao conhecimento dele que ele perderia o mandato de senador. Juscelino era uma figura fantástica, certo? Juscelino, eu tenho uma admiração muito grande, primeiro porque ele efetivamente é merecedor do título de ter feito 50 anos em 5 anos de governo. Isso não só com Brasília, Furnas, Três Marias, a indústria automobilística. Enfim, Juscelino é sinônimo de desenvolvimento. E ele fez tudo isso com liberdade democrática. Ele era um democrata, não é isso? Provando que é possível, porque muitas pessoas radicais acham que só é possível avançar com medidas de desenvolvimento, suprimindo a liberdade e suprimindo a democracia. O senhor acompanhou um dos momentos mais importantes do parlamento e de todos os parlamentos, é sempre um momento muito importante, que foi a elaboração da Constituição de 1988, como ministro, inicialmente, da reforma agrária e depois também como ministro da Previdência. Previdência. 2 temas espinhosos, 2 temas muito polêmicos, né, sobre reforma agrária e regularização fundiária. Até hoje o Brasil tem grandes desafios. A Previdência já sofreu várias reformas depois da Constituição. Como é que foi acompanhar esse momento e na posição que o senhor estava? Olha, esse momento foi um momento de muita atividade, não só nessa questão da reforma agrária, como depois eu fui deslocado para o Ministério da Previdência. E aí, no Ministério da Previdência, eu tive um grande desafio, que era a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Criado na Constituição de 88, né? Sim, mas que haviam muitas reações. Uma das reações mais terríveis era dentro do próprio governo. Eu aprendi uma coisa, que você tem que ter na vida pública, principalmente na vida pública, você tenha muito cuidado quem está do outro lado do balcão, porque a questão do poder
não perpassa ou não repassa apenas pela cabeça da cúpula do governo nacional. A questão do poder é algo terrível na cabeça de todos aqueles que têm poder. E quando eu fui, o grande desafio da Constituição de 88 era exatamente a universalização do atendimento à saúde. Isso porque até então haviam as autarquias e, por exemplo, só tinha direito à internação médico-hospitalar quem tinha a carteira do trabalho do INAMPS. A Previdência era dividida em autarquias. Era o INAMPS na parte médico-hospitalar, o INSS nos benefícios e o IAPAS no recolhimento. Então eram autarquias. E essas autarquias todas tinham donos políticos. Então, quando eu assumi o ministério, foi uma coisa muito difícil. E eu me recordo que eu, para resolver esse problema, o Constituinte havia estabelecido a universalização. Todos tinham direito ao atendimento médico hospitalar. Não precisava ter uma carteira de trabalho, não precisava estar recolhendo. E eu senti, tinha uma figura, que era uma figura boa, que era o presidente do INAMPS, mas ele, em razão da formação e da pressão interna, da estrutura, e era contrário à universalização. Era o Dr. José Serrão. E com um dado, ele era uma pessoa muito boa, mas ele tinha um prestígio enorme. Ele tomava todo dia sopa no Palácio da Alvorada, ele era compadre do Sarney, lá do Maranhão. Então era um obstáculo enorme nisso. E eu só tive um jeito. Por isso mesmo a questão da formação política para o exercício da vida pública, ela é fundamental. A experiência é fundamental. E qual foi o jeito que o senhor teve? O jeito que eu dei foi começar a universalização por São Paulo, que é onde eu me referi como o estado mais rico da federação e politicamente mais forte. São Paulo tinha um secretário de saúde, uma figura muito interessante, chamado Dr. José Aristodemo Pinotti, certo? E eu conversei com ele, e conversei com Quércia, que era governador, e montamos uma reunião no Palácio Bandeirantes, sem que o Dr. Serrão soubesse. Eu levei uma portaria em que eu descentralizava toda a assistência médica hospitalar no estado de São Paulo, lá no Palácio Bandeirantes, com a presença do governador, certo? De toda a equipe do governo de São Paulo, da Assembleia Legislativa, da bancada federal. Quando eu acabei de assinar a portaria e entregar para o Quércia, o doutor Serrão levantou, saiu esbaforido, disse: ele vai correr para o aeroporto e para Brasília para contar para o Sarney. Mas aí já era tarde. Isso. Se eu fizesse talvez no Pará, fosse possível pressionar para a revogação da portaria de descentralização. No Maranhão era impossível. Isso eu fiz por São Paulo. Isso. E aí, a partir daí, foi um processo de fazer por todo o Brasil. E aí a universalização e a descentralização se materializou nesse programa fantástico que é o SUS, com todos os seus defeitos. Isso, eu tenho a alegria de dizer, certo, que eu participei, certo, da criação do SUS como ministro da Previdência do Brasil. O senhor estava comentando sobre o grupo de autênticos do MDB, do qual o senhor fazia parte. O senhor pode explicar para a gente como é que foi, contar um pouquinho dessa história? Nós víamos, o doutor Ulisses com uma figura que era um líder dos conservadores do MDB. O doutor Ulisses, Tales Ramalho, que era o secretário-geral do partido, o próprio Tancredo, isso eram figuras que para nós jovens
não é isso? Eram figuras profundamente conservadoras e nós achávamos, não é isso, que o partido tinha que avançar. Um dos episódios da política brasileira foi em consequência de uma decisão nossa, da bancada, não é isso? E que o Tancredo ficou do outro lado tentando alertar que foi um pretexto para o pacote, certo, né, de abril, como ficou conhecido. 1977? Que foi a reforma do Poder Judiciário. Né? E o Geisel resolveu. E nós resolvemos no Congresso reagir. Essa reação resultou em cassação de figuras da maior importância. Foi cassado o líder do MDB na Câmara, que era um cearense, que era deputado pelo Paraná, uma figura fantástica, chamada Alencar Furtado. Eu me lembro, eu estava lá, eu acompanhei o Alencar Furtado até a porta aqui da saída. Foi cassado nessa oportunidade um outro deputado muito talentoso do Rio de Janeiro, que se chamava Lisânia Maciel. Foram cassados 2 grandes companheiros do Rio Grande do Sul, Amaury Miller. Por se posicionarem contrários à reforma do judiciário proposta pelo governo Geisel. Perfeito. E aí o Geisel... Fechou o Congresso Nacional. Foi, em recesso. Eu era segundo secretário da mesa da Câmara. O presidente era o Marco Maciel. E foi uma das coisas assim que eu considerei mais patéticas que eu já assisti. Amanhecer do dia, o Marco Maciel nos chamou para uma reunião na mesa da Câmara. Nós fomos reunir e chegamos lá, reunidos, para ele nos comunicar solenemente que o presidente Geisel tinha nos colocado em recesso compulsório para baixar o que ficou conhecido como pacote de abril e que aí estabeleceu a reforma do judiciário sem a participação do Congresso Nacional. Senador, hoje a gente está testemunhando revelações sobre possíveis planos de um golpe de Estado envolvendo militares, o ex-presidente da República, lideranças políticas e parcela da população que parece desconhecer ou desconsiderar a importância da democracia. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que essa questão, em primeiro lugar, né, a sociedade precisa ser informada. Perfeito? A democracia é feita do contraditório. Não é isso? Não existe democracia da direita, democracia da esquerda, democracia do centro. Não, a democracia é feita do contraditório. Então, a sociedade precisa ser informada. Não é isso? Daí o papel do parlamento e o papel fundamental da imprensa livre para informar a sociedade, não é isso? Sobre os riscos. Os riscos de não haver democracia, senador? Não, riscos de atentados contra a democracia, certo? Como foi feito aqui, no dia 8 de janeiro, né? É isso, quer dizer, aquele atentado brutal, não é isso? E, graças a Deus, e a reação, não é isso, de democratas, inclusive de militares, certo? Se evitou a possibilidade de um golpe de Estado, uma violência política, não é isso? Se evitou. Então, nós devemos estar atentos. Eu acho que o 8 de janeiro foi um sinal de alerta, que já havia ocorrido a eleição democrática, não é isso?
eleição com plena liberdade política e o direito do povo escolher o presidente da República. E tão cedo, o Lula havia assumido no dia 1º de janeiro, isso ocorreu no dia 8, praticamente uma semana depois. Eu acho que isso é um sinal de alerta. Os democratas desse país, aquelas pessoas que são comprometidas com as liberdades, devem estar atentos nisso, porque, certo, o apetite dessas forças reacionárias, certo, elas continuam a existir, perfeito? Então, elas só não conseguem sucesso pelos contrapesos estabelecidos pela democracia, quer dizer, as instituições vigilantes com relação, não é isso? A imprensa, não é isso? Atenta e divulgando, e a educação política da sociedade deve ser repassada em todos os segmentos, não é isso? Debatido, quer dizer, essa questão da liberdade, essa questão da democracia, ela não é algo apenas que deve preocupar as ditas elites políticas, não, deve preocupar a todos. É do interesse de todos, porque quando a violência se estabelece, a violência espraia. Mas qual é a importância do Congresso para a garantia das liberdades e para a garantia da democracia? Exatamente a permanência do contraditório, isso, o debate público permanente, a escolha dos que chegam aqui. Os que chegam aqui chegam pelo voto popular, certo? Com procuradores, isso, dos diversos segmentos que integram a sociedade brasileira, não é isso? Representando os diversos estados da federação. Eu ontem me referi a São Paulo, que é considerado o estado mais rico da federação, não é isso? E o Acre, que talvez seja considerado o estado mais pobre da Federação Brasileira. É fantástico que hajam 3 senadores por São Paulo e 3 senadores pelo Acre. Isso é a federação. Isso. E a importância do parlamento é essa. Isso de a tribuna parlamentar, a qualquer momento, ser ocupada para uma denúncia, não só de casos de corrupção ou irregularidades na administração pública, mas arbitrariedades, mas casos de arbitrariedade, de violência política. Então, a função do parlamento é fantástica. Isso, o parlamento é fantástico. Isso, o parlamento é fantástico por isso. O parlamento, isso não é uma academia. Na Academia Brasileira de Letras, são selecionados os ditos imortais. Para cá, devem vir os mortais, representando os outros milhões de mortais que estão lá fora, certo? E que precisam, certo, de pessoas vinculadas a eles, com sensibilidade, para acompanhar o dia a dia e para defender as causas de um país rico, mas cheio de contradições, cheio de problemas, cheio de desníveis, não só desníveis regionais entre as regiões, certo? Mas desníveis de riqueza, de pessoas muito ricas, de uma elite rica, certo? E de muita gente na pobreza. Isso, um país que precisa superar essas profundas contradições. E acho que o parlamento é um lugar apropriado para essas discussões. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu, Renato. Certo. Posso lhe dizer que valeu a pena.